inevitavelmente, né, toda vez que a gente estava chegando nesse assunto, né, toda vez que eu vou me apresentar para alguém, ou começar a explicar o que eu faço, ou me apresentar, sempre a gente nunca consegue não ter aquele storytelling, né, não falar o que aconteceu com a gente antes, contar a nossa história, né, e sempre comento, né, já estava chegando a falar com você disso, foi o tempo que eu morei um pouco fora, aprendi sobre os investimentos com o pessoal, com a família que eu morei lá, né, essa cultura de investimento não é nova, não é nova nos Estados Unidos, né? A gente sabe muito bem como não é nova e como o pessoal já está bem acostumado a investir nos Estados Unidos, até um advisor lá, né? Assim, eu acho que você principalmente fala bastante da sua história, a história da XP, como começou depois que você foi demitido, né? Em 2001, saiu do Invest Shop, né? 2001. Mas antes disso, eu acho que nunca te perguntei isso. O que você, o que te fez entrar para o mercado financeiro? O que te levou antes de um Invest Shop? O que te chamava a atenção no mercado financeiro antes disso? Por que você entrou no mercado financeiro? Olha, bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Espero que eu possa contribuir com vocês. Muita gente acha que eu sei tudo, mas eu não sei tudo. E por tudo que for possível ser respondido será com transparência e com simplicidade, né? Bom, vamos lá. Eu comecei, assim, meu pai, assim, a minha família não é uma família de empresários, é uma família classe média, no Rio de Janeiro. Eu sou carioca. Minha mãe é artista plástica, meu pai é médico, né, como eu falei anteriormente. E na minha adolescência, eu queria ser tenista, né? Eu sempre adorei fazer esporte. E meu pai queria que eu fosse médico, né? Meu avô era médico, meu pai é médico, meus primos todos são médicos. Então a pressão em continuar a carreira de médico era bem grande. E, assim, depois que eu comecei a ir mal no colégio, meu pai foi tirando as minhas aulas de tênis e eu comecei a pensar em ser médico. E até que um belo dia eu fui assistir uma cirurgia com meu pai no fim de semana. Se eu quisesse ficar com ele no fim de semana, eu tinha que trabalhar com ele. E aí, nessa cirurgia, aconteceu uma tragédia, que a pessoa que foi fazer um exame no coração teve uma alergia ao catéter e a paciente acabou falecendo na minha frente. E eu falei, pai, esquece, eu não quero ser mais médico. Eu tinha 15 anos de idade na época. E ali eu fiquei um pouco perdido. Mas eu sempre fui muito bom em matemática, e eu acabei assistindo uma palestra do Luiz César Fernandes na PUC, em 90, 91, e ele falava sobre mercado financeiro, sobre especulação, sobre comprar e vender ativos e tal. Eu achei aquilo muito legal, e foi essa palestra que me deu o clique. Eu falei, olha, eu sou bom de matemática, eu quero ganhar dinheiro um dia, e parece que ali tem um caminho que é fácil, né? Doce ilusão, né? Porque de fácil na vida não tem nada, né? E assim foi quando eu decidi que eu queria fazer economia. E aí eu comecei a fazer economia porque eu tinha decidido que eu queria trabalhar com o mercado financeiro, e assim foi. Então foi talvez sem querer, né? Foi a vocação, talvez por exatas, que me levou a assistir essa apresentação, que gerou a conexão, e assim foi. Mas eu confesso que no começo eu nunca me imaginei sendo empreendedor. Eu queria ter uma vida normal, queria ser uma pessoa que pudesse ter a minha liberdade, como todo mundo que está começando a carreira, que pudesse constituir família um dia, e as coisas foram acontecendo. O mercado foi te levando a ir para o mercado financeiro. É até curioso, porque meu pai ele fez o ERJ, né, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, quando eu fiz vestibular, ele falou, olha, já que você não quis fazer medicina, você tem que se virar na faculdade aí, você vai ter que bancar o teu curso. E então eu entrei na PUC, entrei no IBMEC na época, né? Entrei em todas as boas, né? Mas o meu pai disse, olha, eu sugiro que você faça a federal, porque a federal é um diploma que ninguém nunca tira de você, tem nome. Então essas frases foram frases que ele usou lá atrás.
Mas a Federal não é um curso que é voltado ao mercado financeiro, né? É um curso muito histórico, é um curso muito acadêmico. Então, assim, se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu tivesse mudado isso na minha trajetória. Mas foi um conselho que meu pai deu, mas no final deu certo, né? Eu estou aqui com vocês, né? É. Sem dúvida. Mas o curso foi de graça. O curso foi de graça, então eu não tive que... Não custou nada. E a coisa boa é que era um curso que era de manhã. E na época você não tinha uma chamada tão rigorosa. Então eu podia trabalhar. Então, assim, eu comecei trabalhando desde muito cedo. Então eu já entrei no mercado financeiro numa corretora que não existe mais, que era Sênior Corretora. Então eu entrei na faculdade já trabalhando. E assim, eu era estagiário na época, então assim, eu mesclava a parte histórica da faculdade, que era muito histórica, com a parte prática que eu via na corretora, né? A corretora era bem pequenininho, mas eu diria que isso acabou sendo uma vantagem competitiva que eu tive, né? Enquanto as pessoas começam a estagiar talvez no quinto, sexto período, eu comecei no primeiro, né? E a faculdade, por não ser uma faculdade talvez tão focada em mercado financeiro, aquilo me obrigou a ser muito ansioso, talvez, ou obstinado na direção de adquirir muito conhecimento daquilo que eu queria de verdade, né? E aí essa combinação foi dando certo. E só para a gente só situar o pessoal que por acaso não conheça a XP em números tão atualizados, né? A XP de 2001 para cá, qual que é o tamanho da XP hoje em números de clientes, quanto que a gente já tem em custódia administrada, como é que lá fora, Bom, né? eu comecei a empresa em 2001, né? E assim, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei antes em dois lugares e no último lugar que eu fui trabalhar, que era a corretora InvestShop que você comentou anteriormente, né? A corretora InvestShop surgiu quando teve a bolha da Nasdaq e naquela época não era importante ganhar dinheiro, né? E acabou que um belo dia a corretora teve que se ajustar porque a bolha estourou e a minha área foi cortada, eu fui demitido. Então eu comecei a empreender porque eu fui demitido, literalmente. Eu comecei a empresa com R$ 10.000 no bolso, aluguei uma salinha pequenininha em Porto Alegre, eu quis fugir do Rio de Janeiro, né? Assim, eu me lembro que quando eu fui conversar com meu pai, né, falei, pai, eu estou preocupado porque lá na corretora estão falando que vão cortar cabeças, né, que vão mandar a gente embora. Eu fiquei preocupado com isso. E meu pai, como um bom médico, não soube dar um conselho empresarial que fosse mais adequado, né? Eu lembro que ele falou, Guilherme, fica tranquilo que bons executivos nunca são mandados embora, né? Então, quando eu fui mandado embora, eu quis fugir, né? Porque eu não era uma pessoa boa. Mas eu comecei com R$ 10.000 no bolso, era só eu, assim, eu era o único dono da empresa. E hoje a empresa está listada na Nasdaq, é uma empresa que vale mais ou menos R$ 150 bilhões, são quase 500 bilhões de ativos, são 2,5 milhões de clientes, 3 mil funcionários. Ano passado a gente fez 6, 7 bilhões de receita e a gente só está começando. Isso é o mais legal. Melhor frase. Isso é uma delícia de escutar, viu? A gente só está começando. Mas só está começando por quê? Porque a gente ama o que assim, eu amo o que a gente faz, aliás, eu amo o que eu faço, e todo empreendedor que é empreendedor mesmo, ele não quer parar, né? Ele quer fazer cada vez melhor, ele sabe que ele consegue aumentar cada vez mais a barra, e no final ele quer botar as metas dele impossíveis, né, entre aspas, mas ele quer sempre chegar lá e aumentar ainda mais o nível da competição. E quando a gente pega o mercado financeiro brasileiro, né, foi algo que eu fui aprendendo ao longo dos anos, ele é extremamente concentrado. Enquanto nos Estados Unidos são mais de 1.000 bancos, né? Aqui no Brasil são basicamente 5 bancos. No Brasil tem mais ou menos 10 trilhões de poupança, aliás, 10 trilhões de liquidez investida de pessoa física e pessoa jurídica. 90% desse dinheiro todo, de novo, basicamente em 5 bancos. Quando a gente pensa em Estados Unidos é o contrário, é 90% fora dos bancos, né? E grande parte disso é porque lá fora teve o longo prazo e tiveram os juros baixos, né? Porque aqui no Brasil, quando você tem a política macroeconômica que foi adotada desde o Plano Real, onde o governo sempre gastou mais do que
arrecadou, ele tinha que financiar essa dívida com juros altos, né? Então, os juros médios do Brasil desde o real é de 13% ao ano. Então, o brasileiro nunca teve que aprender a investir de verdade, né? Aprender a investir o que é? É aprender o que é longo prazo, aprender a diversificar, aprender a assumir um pouquinho de risco. Isso no Diferença de Brasil nunca aplicar e existiu. investir, né? Ninguém sabe. Aqui no Brasil era basicamente comprar título público do governo federal, comprar um CDB de um grande banco, comprar uma LCI quando era um pouco diferente, mas era isso, né? Então isso cria uma mentalidade de pessoas conservadoras, de pessoas que não aceitam risco. Só que quando a gente vê, na verdade, os juros que estavam 13% chegando a 2%, essa é a maior transformação que pode existir no Brasil, né? Porque isso empodera o capital, isso empodera a sociedade, isso faz com que a economia seja puxada não mais através do governo, mas através dos empreendedores, né? Porque quem puxou o PIB do Brasil nesses anos todos teve que ser o governo. E o governo é super importante, sem sombra de dúvida, mas é fundamental que tenham empreendedores que façam a coisa acontecer também, né? E com juros baixos isso se torna possível, porque com juros a 13, né? Só malucos que nem a gente que topam empreender, né? Você Então, comentou sobre o empreendedorismo, né, assim, que empreender lá atrás, empreender hoje, e a taxa de juros como está hoje, empreender agora. Você comentou um tempo atrás, empreender agora era muito empreender agora é muito mais fácil do que empreender lá atrás, quando a XP começou em 2001. Além do motivo de empreender agora, que é uma coisa que você fala demais sobre empreendedorismo, o Lucas Rocco agora da Wise, que incentiva muito essa mentalidade na gente, né, do empreendedorismo. Por que você acha que era muito mais fácil lá atrás, muito mais fácil agora do que lá atrás, se é só por conta da taxa de juros estar menor, ou se tem algum outro fator que você entende que agora é muito mais fácil de empreender, ou as pessoas precisam entender que a necessidade de empreender agora ou de investir? olha, sem dúvida nenhuma, cuja oportunidade é um ponto super importante, né? Assim, 13% ao ano, né? São poucas as empresas que têm essa margem líquida, né? Uhum. Então, imaginar que você vai comprar um título público do governo federal e sem risco nenhum, tendo liquidez instantânea, você consegue ter 13%, né? Então, isso por si só já é um custo de oportunidade que leva sempre o empreendedor a pensar 10 vezes, né? Porque, supondo que você vai montar uma pizzaria, né? Assim, usando um exemplo bobo aqui, mas essa pizzaria, pô, vai te render talvez 15% talvez aquele milhão que você vai investir. Mas o juros está em 13% ao ano. Você vai fazer essa pizzaria, você vai se incomodar para que no final, se der tudo certo, você ganhar 2% a mais do CDI. Então, a principal alavanca de empoderamento do capital do empreendedorismo é um custo de oportunidade baixo. Mas, além disso, né, por que hoje em dia é mais fácil? Porque tem mais informação, né? Antigamente, quando eu comecei lá 20 anos atrás, você não tinha direito ao Google, você não tinha aplicativo, você não tinha dado, você não tinha informação, né? A internet já existia naturalmente, mas era uma coisa que estava se firmando ainda, né? Então, hoje em dia, acima de tudo, dados e informação é muito mais fácil. Ao mesmo tempo, também, isso fica mais difícil, né? Porque você tem mais competição, né? Antigamente, competir há 30 anos atrás era mais difícil, por um lado, porque você não tinha isso tudo que eu falei, né? Acesso à informação, dados, mas, ao mesmo tempo, você não tinha competição, né? A competição era muito menor, né? Então, no final, toda moeda tem dois lados, tá? Não é mais fácil hoje, mas também é mais difícil. Sim. E você falou também uma vez que você se considera, lá atrás, em juros bem mais altos, né? Você sempre se considerou e considera o cara mais conservador do mundo dos negócios, né? Como é que você explica isso em se considerar extremamente conservador nos negócios de uma empresa que foi crescendo? Como que você sabia a hora de errar, o quanto era o máximo que você podia errar ou não, até mudar de caminho para se considerar conservador nos negócios? Bom, é que as pessoas confundem um pouco ser conservador com talvez ser intenso, né? Se eu me considero uma pessoa muito intensa, mas eu me considero conservador, né? Conservador porque
dificilmente eu vou tomar um tombo grande, tá? Dificilmente a gente vai começar um projeto que, que fique grande demais sem ele ser testado de forma pequena algumas vezes até chegar lá, né? Então, assim, eu entendo que ser agressivo, o que que é? É você começar uma coisa, talvez com não tanta visibilidade de quão consistente aquilo é, mas já começar grande. E aí, se você errar, você vai errar grande, né? Porque você começou aquilo grande. Então, a minha tese é uma tese de que tudo que você tem que começar o menor possível. Porque uma coisa é você fazer o business plan na sua casa, no seu Excel lá, você juntar a sua equipe e você supor uma série de premissas, né? No papel, todo business plan funciona super bem. Mas você tem que botar na prática, porque é a prática que vai dizer se aquilo faz sentido ou não. E quando você coloca na prática, você tem que fazer alguns zigue-zagues, né? Se você faz o zigue-zague grande demais, é caro, né? O que é o zigue-zague grande demais, né? Você montou uma área com, sei lá, com 50 pessoas, com 100 pessoas, aí você começou a testar a hipótese com uma estrutura cara. Aí você viu que não é bem aquilo, você muda de opinião, aí você reduz o time, depois você muda de novo, até que você começa a acertar. Ou, eventualmente, você vai errar e você vai ter que interromper um projeto que começou caro demais, né? Mas se você começar uma frente nova com um time pequeno, com um custo bem reduzido, não fica caro fazer zigue-zague, né? E vai ser necessário fazer zigue-zague, né? Nada começa pronto. Você vai ter que testar as hipóteses antes. Então, assim, esse meu entendimento de administração de risco, que eu entendo o que é ser conservador e o que é agressivo, né? Eu testo as hipóteses de forma muito pequena, de forma muito conservadora, e aí quando essa hipótese se mostra vencedora, aí sim eu começo a fazer ela crescer e tomar riscos maiores. Mas aí eu sou muito intenso no processo, ou seja, eu testei algumas coisas, aquela que funcionou, a gente coloca muita energia e executa como trator. Então isso não é agressivo, né? Isso é ser conservador. Isso é você saber administrar bem risco no tempo, é você não ter medo de mudar de opinião, é você não ter medo de errar. Muitas coisas foram iniciadas na empresa e foram interrompidas, mas aquelas que deram certo são coisas que se mostraram vitoriosas, e aí a gente vai com muita intensidade. Então, é o que eu falei, assim, foram muitos erros ao longo do caminho, todos muito pequenininhos, e os acertos foram todos muito grandes, né? Então... Errou curto e acertou longo, né? É o famoso stop curto, acerto longo, né? É que no final, né, a sociedade nossa ela é muito conservadora, né? A sociedade latino-americana ela é muito protetora, eu diria, né? Então, pô, nossos pais sempre cuidaram de nós, né, filhos deles, né, de uma forma que a gente não errasse, né? Que errar é feio, né? Você tem que ser perfeito, né? E é o contrário, né? Você só aprende. Você conhece alguém que aprendeu a andar de bicicleta sem cair? Alguém que diz, ó, pô, lê aqui o manual da bicicleta, estuda a teoria toda e não é assim, né? Você tem que cair, tem que errar. Então, isso é a vida, né? Você tem que aprender a errar, tem que aprender, mas você não vai aprender a andar de bicicleta por uma descida super inclinada, porque você vai ali o seu stop é longo, né? Se cair, você vai descer, você vai sair rolando a ladeira toda, né? Mas se aprender a andar num lugar que não tem carro, que é plano, né, você vai ter um stop curto. Então, essa é um pouco a analogia. A gente tem que aprender, a gente tem que ensinar nossos filhos a errarem desde cedo, a administrar risco desde cedo, porque risco não é errado. Errado é não saber administrar o risco. Eu acho que esse link de empreendedorismo, né, de você saber errar, saber o quanto você tem que ir aos poucos, é um link que a gente pode fazer muito bem com o esporte, né? Principalmente o que a gente, o endurance, né, as corridas que você faz, eu gosto de fazer isso também, acho que você nunca vai começar a correr 100 quilômetros no primeiro mês. Você vai correr primeiro 5, suar pra caramba, não aguentar, demorar 1h45 ou mais, né? E cada vez mais vai aperfeiçoando, né? E treinando cada vez mais. Se você parar e se você não for intenso no treino,
É que, assim, hoje acho que mais do que nunca, né, a internet fez com que as pessoas ficassem ainda mais imediatistas, né? E tem coisas que demoram tempo, né? É importante a gente entender que para empreender tem que dar prazo, tem que dar tempo ao tempo, né? A gente chegou aqui depois de 20 anos, já, então você tem que ser uma pessoa muito obstinada, né? A pessoa obstinada é aquela pessoa que é determinada, ela não é cabeça dura, não é isso, ela muda de opinião, ela aceita que ela pode ficar mais inteligente a cada dia, mas ela sabe que na vida não é quem bate mais, né? Você tem que aprender a levar tombo, a sacudir a poeira, dar a volta por cima, continuar indo em frente e aprendendo com os erros do passado. Esse exercício que a longo prazo vai te permitir chegar lá, né? E, de novo, sempre aprendendo a administrar riscos, a formar time, a cuidar de gente. É isso que forma um empreendedor competente a longo prazo. Você acha que, tentando voltar um pouco no link com os esportes ali, qual que é a similaridade, né? O quanto você acha de parecido, o quanto um esportista tem que aprender no seu, por exemplo, um esportista de endurance, né, de longas maratonas, como ele tem que aprender com os erros da maratona, que é parecido com o empreendedorismo. Você acha que tem algum link nisso? Sem dúvida, sem dúvida. Eu até voltaria antes, né? Acho que talvez uma dica que eu deixaria, né? Todo mundo, quando quer se formar, né, se preocupa muito mais com a parte acadêmica do que com a parte emocional, né? Assim, é difícil você encontrar uma faculdade, aliás, eu não conheço nenhuma que ensine obstinação, que ensine humildade, ensine liderança, ensine a administrar risco, né? A gente se prende muito mais na parte acadêmica, né? Que é como é que você vai aprender aquela fórmula lá melhor, ou algo do tipo, né? Então, assim, a melhor escola que eu aprendi na vida foi literalmente o esporte mesmo, né? Falei no começo aqui da live que eu queria ser tenista, né? Então, você colocar o seu filho no esporte, acima de tudo, no esporte competitivo, eu diria que o esporte competitivo na juventude, ele é a vida como ela é, né? Porque você sente frio na barriga, você tem que ter disciplina, você tem que aprender a perder, você tem que aprender a dar a volta por cima, você tem que aprender a lidar com o adversário, que é o seu concorrente na vida empresarial, né? Então o esporte ele me ensinou talvez muito mais do que a vida acadêmica, né? Porque te ajuda a ter a cabeça forte, né? Te ensina coisas que talvez a maior parte das pessoas não compreendam focando só na academia, né? E aí você falou sobre endurance, né? Eu sempre gostei de esportes que me desafiassem, né? Eu comecei a fazer ultramaratona. E, assim, na minha visão, é a minha forma de sair da vida normal, né? De ter uma vida dupla, talvez. Então, quando eu vou treinar, quando eu vou correr uma prova longa, eu me sinto um atleta e aquilo me tira da realidade tradicional. Eu não penso mais em nada, né? E eu só penso ali na corrida que eu vou ter que correr 10, 12, 15 horas, às vezes, até mais, eventualmente. E de novo, aquilo é a vida normal, né? Se você tem um desafio na vida empresarial, na vida executiva, você tem que aprender a se planejar, você tem que aprender a ter foco, a ter disciplina, a se organizar, a acordar cedo, a dormir cedo, a se alimentar bem. Então, ser empreendedor é ser um ultramaratonista, né? Vocês sabem disso, é melhor do que ninguém também, né? Você tem que... É um estilo de vida. Você não pode fazer tudo na vida, você tem que fazer escolhas, né? Eu fiz as minhas, eu sou empreendedor, né? Você fica mais conectado do que o normal, né? É difícil você ter um fim de semana onde você aperta o botãozinho ali do off e esquece tudo, né? Isso não existe, né? Então, de novo, assim, o esporte competitivo acima de tudo, ele ensina muita coisa. E agora você me deixou com dois ganchos aí para puxar no que você falou ali. Como que você, uma dúvida assim, acho que como que você numa empresa que assim está em destaque não só no Brasil, de destaque na NASA, que uma hora é pior do ano passado, né, da NASA, e está na frente, né, de uma empresa desse tamanho, como é que você lida com o seu tempo, né? Que hora que você consegue treinar? A gente sabe que você treina bastante, a corrida, como que é o seu dia a dia? Como é que você fecha o seu dia? Que hora que você sabe, eu vou começar, e como é que você fala assim, não,
agora eu estou em casa com a minha família, ou agora eu estou tranquilo, vou viajar para o Nordeste. Como que você fala assim, não, agora eu desliguei ou divide o seu dia? Olha, é disciplina, com certeza, né? Você vai aprendendo isso com o tempo. Assim, hoje você tem que aprender. Pô, ninguém toca uma empresa como a XP sendo super-homem, né? Aliás, não existe super-homem. Se existir uma empresa que tem um super-homem, pode vender ela porque ela não vai dar certo a longo prazo. E eu fui aprendendo ao longo dos anos a formar equipe, a formar time, né? Eu sempre digo que tem duas coisas que foram fundamentais na trajetória nossa, né? Ter montado uma partnership, que foi quando eu aprendi a dividir meu sonho com pessoas que eu sempre digo que são melhores do que eu, e ter essas pessoas como minhas sócias, né, sentindo as minhas dores e alinhadas a longo prazo comigo. E a segunda coisa foi ter aprendido a de fato, exercer a meritocracia, né, que é tão importante quanto, que é saber colocar as pessoas certas na posição certa, com as metas corretas, com a cultura certa, né, alinhadas com você a longo prazo. No final, é isso que vai te permitindo ter escala, né? Você vai montando o time e, no final, tudo é pessoas, né? Óbvio que eu conheço a empresa toda, porque eu fui eu que iniciei ela, mas você vai aprendendo a delegar e a ter escala. E, com isso, você vai tendo outras funções, né? Se eu começar a interferir no dia a dia das pessoas o tempo inteiro, elas não vão se sentir empoderadas. Então, assim, a minha vida é uma vida dentro do possível normal, né? Eu acordo, sou um cara que durmo cedo, né? Eu tenho uma vida até chata, eu diria. Eu sou um cara que durmo cedo, não saio de noite, né? Como saudável, acordo super cedo, acordo sempre 6 da manhã, faço meu esporte de 6 a mais 7 e pouquinho da manhã, tomo café com a família, assim, umas 8h30, 9 horas eu começo a trabalhar, né? Eu não vou mais para o escritório hoje em dia, porque esse novo normal é em casa. E meu dia vai até umas 7h30 da noite, 8 horas no máximo. Mas não obstante, tem mensagens que aparecem 8, 9 da noite, você tem que parar a vida e tem que responder, né? Mas eu tenho uma coisa que é simples, que eu aprendi que faz muita diferença, né? Assim, meu dia acaba na média umas 7h15, né? 7h30, mais ou menos. E eu sempre aprendi a montar o meu dia seguinte. Né? Isso pode aparentar ser bobo, né? Mas isso faz muita diferença a longo prazo. O que é isso na prática, né? Todo dia de noite, né, eu tenho uma folhinha aqui onde eu anoto o que eu vou fazer no dia seguinte. Porque, assim, é fácil o meu dia ficar confuso, é fácil fazer o rabo abanar o cachorro. Né? Então, quando eu estava no escritório, eu chegava, né? É normal chegar, tem uma pessoa que te pega aqui, tem uma pessoa que quer te mostrar um projeto lá, chega um cliente, tem um telefonema diferente, e etc. E você não faz o que você tem que fazer. Então, eu aprendi a ter as minhas metas, sonho grande, né? Por lá na empresa, todo time tem de 4 a 6 metas, são metas anuais, mas é a execução feita todo dia que vai te permitindo linkar os pontos e no final do ano ter uma certeza maior de que você conseguiu chegar naquilo que você definiu. Então, eu anoto as coisas. Então, amanhã, eu vou ter que fazer 10, 12 coisas. Eu não montei essa minha agenda amanhã, mas acabando aqui a live, eu tenho uma outra live, e depois eu vou sentar e vou anotar o que é importante eu fazer amanhã. Aí eu tenho as 10 coisas que eu acho que são importantes. Tem dias que eu faço as 10, tem dias que eu não faço nenhuma, tem dias que eu faço eventualmente até mais, mas é esse exercício que vai me deixando alinhado e muito eficiente. Né? Assim, eu diria que talvez o maior desafio de todo executivo, de todo empreendedor, é aprender a gerenciar bem o seu tempo. É poder alocar energia naquilo que realmente faz diferença. Mas se você não anota, entrou um bicho aqui, desculpa. Se você não anota o que tem que ser feito, você vai se atrapalhar nisso, né? Então, assim, todo dia eu gasto essa meia hora no final do dia, e eu diria que no fim de semana eu também gasto umas 2 horas, sábado e domingo, 2 horas em cada dia para que eu possa anotar as minhas coisas importantes, para que eu possa organizar meu cérebro, para que eu possa ajudar os meus liderados a se organizarem também. Então, esse exercício feito a longo prazo, ele te transforma numa máquina de execução e que vai sempre focando naquilo que é fundamental. Então, mas tirando isso, assim, eu tenho meus amigos, eu viajo,
mas como todo empreendedor, você fica ali conectado, né? Você sabe que o seu estilo de vida é empreender mesmo, né? Então, é mais ou Tem que menos estar assim. ali presente para responder alguma, né? Oi? Você tem que estar presente, alguma hora alguém vai perguntar uma coisa para você que você tem que ajudar alguém que está... Não tem como não responder algumas vezes, né? Mas Não, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mas você tem que também aprender a delegar, você tem que aprender a montar time. O líder, assim, a definição minha de liderança é o seguinte: atinja metas impossíveis através do seu time. Se você fizer isso, você se transformará num líder. E, e aí, porque não tem como você atingir metas impossíveis sozinhos, né? Só vai conseguir se você montar time. E aí, se você começa a fazer isso, o teu time começa a aprender como é que a vida funciona. E aí, cada vez mais você vai virando de fato um líder e cada vez mais você forma novos líderes e é esse exercício que vai fazendo você ter escala. sem dúvida. Você não tem, assim, hoje em dia eu não consigo saber, são 3 mil funcionários, são milhões de projetos em paralelo. Eu não sei tudo da empresa, né? Não tem como negar isso, mas eu botei pessoas na posição certa. Né? E eu tenho maneiras de controlar que a maior parte das coisas vão na direção correta, porque tudo tem indicador, porque tudo tem meta, tem uma governança interna de cobrança construtiva e positiva, tem a meritocracia interna. Então, assim que funciona. Eu acho que isso é muito mais claro, né? O Lucas, né? Eu não agradeci ele no começo, mas eu vou. É assim, o Lucas o nosso CEO da Wise, né? Ele permite a gente errar, igual você comentou no Brasil, ele fala, cara, eu quero que vocês façam, eu quero que vocês errem, eu quero que, né, ele sabe que cada um tem a liberdade de poder, ele dá essa liberdade, né? Igual você faz ali, a gente também tem isso é excepcional, né? Sem dúvida. A gente sabe que tem alguém que confia na gente, né? A gente confia em outras pessoas, a gente dá essa confiança nos outros, isso é um elo, são elos que ficam cada vez mais fortes, né? Mais a parte do leadership, isso é uma coisa... Onde é que está o Lucas? Ele está por aí ou não? Ele tá sim. Eu vi que ele Achei que estava ele ia aqui. participar junto com a gente aqui. Eu Fala, vi que Lucas. ele estava aqui, só não sei se eu tenho Ele está assistindo, né? Ele está Deixa eu assistindo. consigo desmutar ele ali, ó. Acho que ele entrou, ó. Eu tô aqui, tô acompanhando. Fala, Lucas. Baita orgulho, a luz tá horrível aqui, não sei se vocês estão me pegando. E não pagou a Te dar um abraço aqui. Abração, Guilherme. Obrigado pela oportunidade e parabéns, Gustavo. Tô adorando o papo, tô até anotando aqui. E é uma emoção muito grande para nós poder estar recebendo você para trocar essa ideia com a gente. Já são 13 anos que eu tô com você e cada dia mais a gente tá feliz e gerando prosperidade para muita gente, tanto para os nossos clientes como para todo mundo que trabalha com a gente. Então... Não, e a tua trajetória é muito parecida com a nossa, aliás, é igual a nossa, né? Me lembro lá você começando pequenininho também, salinha pequenininha, improvisado. Então parabéns, assim, é um motivo de orgulho enorme ter vocês com a gente esses anos todos e também tenho certeza que você acredita que só está começando, né? Exato, vamos longe, vamos muito longe. Somos todos muito novos e entrando gente mais nova ainda, então a gente vai longe. Aí. Guilherme, uma dica para o Lucas, aí, um gancho que eu puxei, que você comentou na penúltima pergunta que eu fiz, né? Você comentou sobre os novos, né? As crianças ali, os adolescentes têm esse pensamento muito imediatista, né? E como treinar, na sua opinião, como que a gente poderia, tem muito pai escutando a gente também, né? Como que você tem alguma dica para os pais que têm filhos pequenos hoje? Né? Como que eles poderiam, algumas sugestões de como educar a vida financeira da criança? Como que você faz com as suas filhas ali? Né? Como que você ajuda elas a entender o valor do dinheiro para o investimento, ou para entender o valor do dinheiro, né? Que é Bom, eu tenho 3 meninas, né? Uma de 11, uma de 9 e uma de 2 aninhos, né? E, assim, como eu falei, eu tento gerar essa educação que
que permita que elas possam se virar sozinhas, né? Que elas possam errar e acertar e que a gente não fique ali o tempo inteiro blindando elas de tudo e de todos. Obviamente que acompanhe de perto, né? Mas assim, elas fazem muito esporte, né? Como eu falei, eu sou fã do esporte, acho que o esporte forma caráter, forma valores sólidos a longo prazo. E sobre dinheiro, assim, o que eu e a minha esposa, a gente faz, né? Assim, sempre que é aniversário, Natal e dia da criança, elas têm direito a pedir um presente, né? Um brinquedo, uma roupa, algo do tipo, e elas têm uma mesada, né? Cada uma ganha R$50 por mês, e assim, é isso, elas têm esse limite. Então, se elas quiserem comprar alguma coisa, elas não sabem investir ainda, né? Mas se elas quiserem comprar alguma coisa, é com esse dinheirinho delas. Então, todo mês eu entrego esse envelopinho com R$50 no bolso delas, e elas compram picolé, compram porcaria, né? Bala, chiclete e tal. Então, com isso, você começa a dar alguma noção do dinheiro, né? Começa a criar noção de limite, né? Você vai viajar, então tá bom. Então, junta o dinheiro esse ano que a gente vai para a Disney em janeiro, né? E aí você vai incitando a criança a ter limite, a saber por quanto as coisas custam. Então, você começa aos pouquinhos, né? Também não dá para começar a ensinar a investir em ações agora, né? A montar a carteira e tal. Mas acho que o importante no começo é aprender a ter limite. Aprender a ter limite é ter um pouco noção do que é o dinheiro, né? Do que é o valor das coisas, porque as coisas são difíceis de serem conquistadas, que é difícil ganhar dinheiro, e, portanto, você tem que dar valor mesmo, né? Aí depois começa a etapa 2, que é investir. Uma vez eu vi você comentando sobre elas queriam, eu não lembro, uma delas queria comprar um iPhone, e aí você fez elas trabalharem um pouquinho para comprar o iPhone. Não, elas trabalhavam, assim, elas iam, um dia na semana elas iam trabalhar na XP. Elas iam, tem um café lá na empresa que serve os funcionários, e elas iam lá, né, semanalmente, ficavam umas 2, 3 horas, servindo os funcionários, e eu combinei com elas que tudo que elas vendessem lá, 10% era delas, né? Era a comissão de vendas delas, né? E elas são espertas, né? Assim, elas sabem que quando elas falam que são minhas filhas, elas vendem mais do que o normal, né? Então tem um carrinho lá que você vai andando nos andares, você vai vendendo sanduíche, você vai vendendo iogurte, etc. Então, assim, um tempo atrás elas falaram: pai, é muito melhor trabalhar do que ganhar a tua mesada, né? A tua mesada é a mixaria, né? Assim, é comum que elas vendam R$1.000 cada uma por uns dias que elas vão lá, né? Então elas ganham R$100 de comissão, né? R$100 de comissão é mais do que a mesada que eu dou, né? Então você vai ensinando outras coisas, né? É uma lição importante. Ó. Tem o salário fixo aqui e tem a comissão, né? O que você prefere, né? Por outro, você começa a correr atrás e, né, você vai viajar no final do ano, então trabalha um pouco mais. Aí você vai envolvendo elas nisso, né? Mas o celular delas acabou sendo uma brincadeira diferente, né? Assim, eu corro, né? E assim, a minha filha do meio, ela é super incisiva, né? Então ela pede celular já, sei lá quantos anos, ela tem 9 anos, né? Aí ela falou o seguinte: pai, se um dia eu correr 5 quilômetros sem me dar um celular, eu falei: não, filha, não vou te dar celular. Aí na 10ª vez eu disse: olha, filha, se você correr um dia 7 quilômetros, eu te dou um celular, né? Eu te dou o tal do iPhone que você quer. E isso tem 2 meses atrás, né? E a bendita correu 7 quilômetros. Eu não tinha outra maneira que não dar o celular para ela. Ela correu, perdi a aposta. Aí a mais velha quis também, né? Também correu 7 quilômetros. Tem que aumentar a distância agora, tá muito fácil. Não, assim, foi Sim. Assim, foi um desafio. Elas correm, né? Assim, minha esposa corre com elas. Mas elas correm, treinam 2,5 km, 3 e tal. 7 era praticamente impossível. Mas elas queriam tanto o iPhone que chegaram lá. Acabaram com as perninhas massacradas, mas conseguiram. Nada é impossível, né? Nada é impossível. 7 km para um iPhone, pô. Sim. Guilherme, eu acho que isso, você ensinando para elas desse jeito, né, você acaba gerando esse conhecimento do dinheiro,
uma certa cultura de quanto vale, uma certa cultura de entender o que eu preciso trabalhar para gerar uma receita para mim, não receber de graça, né? Melhor eu trabalhar do que receber de graça. E nesse gancho de cultura, a gente tem alguns valores, né? Valores em empresas. A XP tem os seus valores, a Wise, a gente, né, temos os 4 valores principais. Primeiro, honestidade, a qualidade nossa, a valorização de pessoas e empreendedorismo. Acho que são os pilares ali que a gente considera muito na Wise. E para você, assim, qual que é a importância de ter uma cultura muito clara na empresa? Acho que a gente até comentou disso, né? Mas qual a importância de uma cultura clara na empresa e de todo mundo estar alinhado com essa cultura? Cultura da empresa. Você vai ter não tantas culturas, mas algumas culturas que todo mundo sabe quais são, claras, né? Para todo mundo estar alinhado com isso. Olha, a cultura, a minha definição de cultura é a forma como você vai atingir as suas metas. Né? Você pode atingir as suas metas, né, de N maneiras, né? Mas quando você tem uma cultura definida, você quer que as pessoas atinjam aquilo daquela forma, né? Então, e a cultura nada mais é do que aquilo que você é, né? Assim, a cultura começa com o fundador e depois com as outras pessoas que o fundador vai trazendo como referência, como liderança, como sócio também, e etc. A gente na empresa tem uma cultura baseada em um tripé, né? Que é sonho grande, mente aberta e espírito empreendedor. O que é isso? A gente quer trabalhar com pessoas que acreditem que o impossível não existe e que, acima de tudo, consigam linkar os pontos do presente até esse tal de impossível, né? Que não existe. Pessoas de mente aberta, pessoas que convivam bem com erros e com falhas, desde que erros e falhas pequenas. Pessoas que aceitem que errar faz parte, que se você não está errando, você não está evoluindo, mas desde que erros e falhas pequenas. E, por fim, pessoas com espírito empreendedor, pessoas que não ficam só apontando falhas, mas que vão lá e trazem soluções. Isso sou eu, né? Então, é fácil eu falar sobre esses temas dentro da empresa, porque todo mundo me conhece e sabe que eu sou sonho grande, mente aberta, espírito empreendedor. E como é que você garante a cultura a longo prazo, né? Você tem que construir um formato de meritocracia que não seja só baseado em atingimento de meta. Porque você pode ter o sujeito lá que é um exímio comercial, que os clientes adoram, mas o cara é um câncer internamente. Você não pode fazer essa pessoa crescer na companhia porque você não está valorizando a tua cultura. E a cultura é o que faz com que, literalmente, a sua fábrica, né, as engrenagens que são as diferentes áreas ou que são as pessoas, elas possam se conectar entre si. Se você não tem o mesmo mindset, e ter o mesmo mindset não é que as pessoas não vão discutir, não vão brigar, não vão se entender. Acontece lá a confusão na empresa, a gente quebra o pau às vezes. Mas os valores são os mesmos, né? Então tá todo mundo sonho grande, tá todo mundo com mente aberta, tá todo mundo querendo empreender. Imagina se tem um cara sonhando grande, outro cara sonhando pequeno. Imagina se um cara é cabeça dura e outro cara é cabeça aberta, né? Imagina se um cara é um reclamão e para outro cara só faz a coisa acontecer. Então, quando você consegue se definir, você consegue contratar melhor as pessoas, porque você consegue abrir o seu kimono na hora da contratação e você mostra, olha, eu sou assim, você vai trabalhar aqui, não tem certo nem errado não, mas se você não for isso que eu estou dizendo que eu sou, você vai se frustrar, em uma semana você vai achar que a gente é um bando de maluco aqui, você vai querer ir embora. Então, é melhor você nem entrar, né? E simultaneamente, você tem que garantir que a tua meritocracia só vai crescer na empresa quem atinge meta, mas também quem tem um comportamento exemplar no tripé cultural da empresa. E a gente mede isso através de pesquisa, né? Então, com isso, né, eu vou garantindo sempre que a empresa vai crescendo com pessoas que fazem a coisa acontecer, que é atingir a meta, mas também tem esse comportamento exemplar. Aí, depois de um tempo, você vai deixando o Darwin agir um pouco, né? Porque é fundamental que vão ficando cada vez mais aquelas pessoas mais aculturadas e que mais atingem metas. Você forma um time campeão. Você forma um time de pessoas que são muito fechadas. Eu não conheço nenhum país do mundo que tenha dado certo que não seja um país de cultura forte. Pensa nos Estados Unidos, pensa na Coreia, pensa na Suíça, na Alemanha. Né? O americano é a cultura do empreendedorismo, né? Yes, you can. A cultura da Suíça é a cultura da precisão, da Alemanha também,
ou do Japão é da organização. A do Brasil qual é? A do Brasil do jeitinho, né? O jeitinho brasileiro. É isso. O Brasil não tem cultura forte. Isso é ruim. Isso dificulta. Tenho certeza que agora vai mudar, mas a gente está, né, assim, toda empresa que deu muito certo tem cultura forte, né? Aquela coisa assim, olha, eu sou assim, não adianta você entrar aqui, e de novo, não tem certo nem errado. Tem escolhas. Eu quero que venha trabalhar comigo quem acredita em sonho grande, quem é mente aberta, quem é espírito empreendedor. Se você acredita nisso, entra. Senão você vai se frustrar. E aí, é esse processo que bem construído a longo prazo faz diferença. É isso que te permite ter escala. Você pode então, até entrar, assim, né? Você pode até entrar, mas se você frustrar, você vai acabar saindo. Não, você pode até entrar, mas você não vai crescer se o processo estiver redondo, né? Porque você não vai promover uma pessoa que não tem... E muitas vezes assim, eu sei que é um desafio no começo, né? Eu já tive alguns exemplos assim, né? Você tem um sujeito lá que é um baita vendedor, né? Só que ele não tem a tua cultura, mas ele gera muito resultado, né? E aí você fica na dúvida se você manda ele embora ou não, né? Como é que você faz e tal. E, por vezes, você até promove ele, né? Mas isso você não percebe, mas você está matando a empresa por dentro. Porque esse cara, ele está tirando um pouquinho de performance de todo mundo que está em volta dele. Então, ter cultura forte é isso, é não tolerar esse tipo de coisa. E olha, todo mundo que eu achei que eu teria que mandar embora, no final eu mandei embora. Tá? E assim, por quê? Porque você quer realmente as pessoas que comunguem dos teus valores. É isso que faz com que a conexão da empresa seja a melhor possível, e no final é essa conexão que vai fazer com que a mágica aconteça, né? Literalmente. A mágica que eu digo é você chegar no impossível, né? O Guilherme, tem, até pela sua próxima live, a gente tem pouquíssimo tempo, então eu tenho, a próxima pergunta acho que você vai decorrer um pouquinho mais, mas até como a XP cresceu como com o DNA da educação financeira, e sem dúvida a gente cresce com o DNA de educação também, o cliente que está com a gente tem aquela necessidade, aquela essência de querer explicar tudo para ele ali, explicar bem para ele o que está acontecendo, todo o mercado está acompanhando muito próximo do cliente. Isso também fez com que a gente, por exemplo, iniciado pelo Lucas, né, também me deu oportunidade de, por exemplo, falar na rádio. Todos os dias eu comento na rádio, na hora do almoço, rapidinho ali, 5, 10 minutinhos, algum assunto para quem está começando no mercado, muita gente nova, né? Então a gente tem que desmistificar alguns pontinhos. E o Arthur, né, que é o locutor ali, o âncora, ele fez uma pergunta para mim que eu pedi para você. O Brasil está assistindo um crescimento vertiginoso dos investidores, e principalmente em renda variável. Baseado nesse movimento, podemos esperar também uma explosão de empresas, principalmente menores, abrindo capital? Podemos, pensando mais alto, esperar a abertura de outra bolsa brasileira nos próximos anos e acabar com esse monopólio também nosso aqui, como ficar mais parecido com os Estados Unidos, que tem mais bolsas? Olha, eu tenho dúvida que a gente vai ter uma explosão de... É que no final essa explosão de investidores, ela de novo, é fruto da política macroeconômica, né? Se o governo começa a mostrar austeridade fiscal, os juros baixam obrigam as pessoas a assumirem um pouco mais de riscos, né? E acaba que a Bolsa de Valores é a maneira mais fácil de você assumir mais risco, né? Mas, como a gente falou anteriormente, vem de carona, e de forma muito clara também, uma grande explosão empreendedora, né? Porque com cuja oportunidade baixa, você começa a fazer o dinheiro trabalhar, né? Aquela pizzaria que a gente falou aqui com 15% ao ano, né, com juros a 13, você ficava na dúvida. Agora, com juros a 2, você vai montar a tua pizzaria da vida, né? Então, isso acaba acontecendo em todos os segmentos, né? Desde o pequeno empreendedor até o grande empresário. Então, sobre uma nova bolsa,
Olha, eu acho que tem uma chance razoável, né? É difícil acreditar que vão existir monopólios a longo prazo, né? Eu diria que é uma questão de tempo. Naturalmente, quanto mais forte fica o mercado de capitais, mais novos empreendedores acabam se empolgando com essa possibilidade de montar uma bolsa. A bolsa brasileira vale 130 bilhões de reais, né? Hoje no Brasil devem ter umas 100 corretoras de valores, né? E tem só uma bolsa, né? Então, né, difícil crer que isso vá durar muito tempo, né? Eu sei que tem algumas iniciativas que já estão acontecendo e eu diria que é uma questão de tempo. Assim, não tem... Essa é a beleza de você ter a sociedade empoderada. Com juros baixos, tudo fica de pé, né? E mais do que nunca, né, a gente que foi sempre uma sociedade que sempre quis encontrar os culpados, né? O Brasil, a gente sabe que tem 1000 defeitos, né, que tem 1000 falhas. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha com visão empreendedora, falta tudo, né? Então, você pode empreender para tudo que é lado que não tem competição, né? Então, mais do que nunca, se falta escola, se falta faculdade, se falta saúde, se falta o que for, que bom, vão ter empreendedores agora que vão se aventurar nesse caminho e com isso a sociedade vai resolvendo aquilo que tanto nos falta, né? Então é por isso que eu fico muito otimista com o Brasil, que se forma com esse empoderamento do capital e com juros tão baixos. Coisa boa, ficar otimista. Assim, a gente, é comum ali eu conversar e as pessoas dizerem assim, nossa, Gustavo, mas você é otimista demais. Tem certeza? Cara, a gente tem que ser otimista, né? Não ser otimista tão sem saber, otimista com os pés no chão, né? A gente é otimista sabendo o que pode acontecer, mas com otimista com o pé no chão, né? Assim... O que eu sempre digo é assim, que eu sou um realista esperançoso. Então, eu sou um realista mas com muita esperança, né? Uhum. E eu não conheço nenhum empreendedor que seja pessimista. Não existe. Porque o empreendedor, ele está ali, ele tem que fazer a coisa acontecer, ele tem que acreditar. E o que acontece é que se você não acredita, você não chega com certeza, tá? Mas se você acredita, você tem a chance de conseguir chegar lá. Então, sejam realistas e esperançosos. É importante você ter os pés no chão, sem dúvida, mas você tem que ter esperança. Senão, você não vai para frente. Que ótima mensagem. junto com a frase de estamos só no começo. Acho que isso é um potencializador, né, de todo o crescimento que está por vir. Eu acho que só para a última pergunta que eu tenho que te fazer, acho que dá tempo de eu fazer uma mesma perguntinha. Se você puder dizer assim, tudo bem que a gente já tem muito claro a importância da educação financeira, tá? A importância da educação financeira para todos os brasileiros. Ainda a gente está engatinhando muito ali nesse patamar e a gente está bem, como XP, ainda bem espalhado, né? Espalhado pelo Brasil todo ali, com escritórios em todas as áreas. Qual que é a importância para você do assessor em levar essa educação financeira para os seus clientes, ou nem mesmo os clientes, mas até para todos? Olha, assim, educação financeira, na minha opinião, deveria ser uma cadeira que se dá na faculdade, né? Se dá no colégio, desculpa, né? Importante que, acho que cada vez mais isso vai acontecer também, né? E em paralelo, né, eu diria que deveria ser tema que o setor financeiro deveria abraçar de verdade, né? Acima de tudo, os grandes bancos, né? Mas, no fundo, eles não têm interesse nisso, né? Eles não têm interesse que a sociedade entenda como funcionam as coisas de verdade, né? E o que eu fui aprendendo ao longo dos anos é que quanto mais a gente empoderar as pessoas com conhecimento e com informação, mais cliente a gente vai ter, né? Porque imagina se o banco fizer um trabalho sério lá de educação financeira, que nunca vai fazer, os clientes vão sair correndo de lá, né? Então, assim, educação financeira é algo que está dentro de mim desde o início da empresa. Eu comecei a dar certo lá atrás quando eu percebi que o caminho era ensinar. E se eu ensinasse bem ensinado, aquele aluno ia se converter em cliente.
Então, assim, dada essa concentração bancária, dada a crença do brasileiro ainda que o banco, o gerente e a poupança é o ativo no Brasil que tem mais investidores, tem 30 milhões de brasileiros e tem 1 trilhão de reais. A poupança rende 70% do CDI e tem aniversário mensal. Olha que maluquice isso, né? Mas as pessoas ainda acreditam na poupança porque as campanhas de marketing milionárias, bilionárias dos bancos te convencem disso. Então, nada melhor do que você levar educação, levar conhecimento, abrir a cabeça das pessoas. Quando você faz isso, você ajuda as pessoas, você empodera elas e, por consequência, você forma investidores de verdade. Então, a educação financeira é fundamental e, no que depender de nós, a gente tem uma escola de educação chamada XPED, que ensina desde economia doméstica até temas que são mais complexos e também aborda o tema liderança. Então, assim, a nossa maneira de continuar crescendo de forma orgânica e também ajudar a formar um Brasil melhor, né? Assim, nos Estados Unidos, 50% das pessoas investem em ações. Aqui no Brasil, apenas 1%, né? Então, a poupança do brasileiro é de curto prazo, isso é ruim, né? Tem muita gente que forma aposentadoria com a caderneta de poupança. Isso é literalmente uma maluquice, né? Então, como eu disse, no que depender de nós, a gente vai cada vez mais levar a educação financeira às pessoas e através desse processo, formar uma sociedade diferente, melhor. Sensacional, sensacional, Guilherme. Obrigado demais pelo seu tempo ali de conversar com a gente, né, de poder esclarecer mais coisas ainda para os clientes nossos que estão escutando a gente também, não só clientes, nós mesmos, né? E sim, só tenho a agradecer essa oportunidade de conversar com a gente abertamente. Não, contem comigo, espero ter ajudado um pouquinho vocês e a gente se encontra em breve. Pessoalmente, eu espero, né? Pessoalmente sim. Tá bom, um abraço, Gustavo, um abraço, turma. Abração, Um Guilherme. abraço, Boa valeu. noite para você, até mais. Boa noite. Tchau, tchau.